Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, para a gente poder conversar um pouquinho sobre o que está acontecendo no mundo do futebol nesse exato momento. Eu vou falar sobre um grande clube brasileiro que perdeu o fôlego financeiramente e vou falar da situação do Flamengo com as suas jovens promessas. Vamos fazer um comparativo entre essas duas equipes para a gente entender quem é realmente a empresa melhor administrada nesse meio do futebol. Sim, porque clubes de futebol hoje têm que ser administrados feito empresas. Se não quebra, não adianta a força financeira e econômica que você possa fazer por um determinado momento. Se você não gerir como uma empresa, vai quebrar. Também quero falar com vocês sobre o Altos do Piauí. Vocês conhecem a equipe do Altos do Piauí? Já viram jogando? Sabe do histórico, os últimos jogos? Não? Então você vai ficar sabendo tudo aqui. Por quê? Porque o Altos do Piauí é o próximo adversário do Flamengo. Amanhã tem Altos do Piauí e Flamengo pela Copa do Brasil, jogo de ida no estádio Albertão, que por sinal tá aqui atrás de mim. Dá uma espiada no gramado, não tá lá essas coisas todas não, apesar do Flamengo ter dado uma garibaldada ali para melhorar o gramado. Essa imagem aqui é de 2 dias atrás e o gramado não me parece estar assim tão 100%. Mas, segundo eu conversei com algumas pessoas, está melhor do que jamais esteve. Então imagina o mato, o pasto que isso daqui não estava para estar assim agora, né? Até parece o Maracanã do ano passado. Mas enfim, antes de eu falar sobre tudo isso com vocês, eu quero falar sobre o OneFootball, o segundo maior parceiro do nosso canal, porque o primeiro sempre vai ser você. O OneFootball é o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Com o OneFootball, nós podemos ver a reta final com imagens da Bundesliga, a Liga Alemã. Também podemos ver os scouts dos jogos do Mengão Queridão. Pegar dados de times, como por exemplo do Altos do Piauí. Lá no OneFootball tem tudinho. O OneFootball tem para iOS e Android e é de graça. O link está aqui na descrição desse vídeo. Baixe agora o OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. O link está aqui na descrição do vídeo. Nação, eu quero começar falando nesse vídeo com vocês sobre o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro ficou forte do jeito que ficou por conta de uma injeção financeira de 4 torcedores atleticanos, chamados de 4Rs. Os 2 principais, um deles chegou a ser até presidente do Atlético Mineiro. O outro é o famoso Menin, o Rubens Menin, dono da MRV, que até outro dia patrocinava o Mengão Queridão, nas costas. Esses 4 atleticanos, chamados de 4Rs, bolaram um plano para o Atlético Mineiro. Primeiro, vamos injetar dinheiro para aquisição e pagamento de salário de jogadores, para a gente ganhar títulos, crescer a torcida do Atlético, porque a gente quer construir um estádio e ganhar dinheiro no estádio. Então, eles começaram a contratar jogadores para o Atlético Mineiro, pagar os salários desses jogadores e construir o estádio na BR-040. A ideia é que com o Atlético ganhando títulos, chamando atenção, quando o estádio estiver pronto, os torcedores vão lotar o estádio e aí os 4Rs vão poder ganhar o dinheiro que hoje eles não estão ganhando. Esse foi o sonho dourado deles, porque eles se esqueceram que o Atlético Mineiro por trás precisa ser melhor administrado. Hoje o Atlético Mineiro deve 1,4 bilhão de reais e está perdendo praticamente todo o seu patrimônio por conta dessa dívida. Ah, Fabrício não sabe de nada de Atlético. O Atlético Mineiro tem muito patrimônio, tem um estádio, tem o CT, tem metade de um shopping, o Diamond Mall. É verdade, essa metade já foi inteiro. E agora eles já estão pensando em vender a outra metade para poder quitar um pouco da dívida que existe. Falar que o estádio e o CT são patrimônios que podem salvar o Atlético Mineiro é mentira. Ou vocês já viram algum clube vendendo centro de treinamentos?
Vocês já viram alguém comprando estádio de algum clube? São patrimônios, sim, do Atlético Mineiro, mas não são patrimônios que possam amortizar suas dívidas, porque não dá para vender. Ninguém compra estádio, nem CT, até rimou. Por que eu estou falando disso tudo com vocês? Por que eu estou falando do Atlético Mineiro com vocês? Porque por muito tempo eu escutei torcedores rubro-negros dizendo que era impossível o Flamengo não ter pelo menos 2, 3 torcedores endinheirados para poder colocar dinheiro no Mengão Queridão, como os Menin injetaram esse doping financeiro no Atlético, que o Atlético Mineiro ganhou títulos que o Flamengo não ganhou porque tinha dinheiro, que era melhor o Flamengo ser transformado numa SAF para poder despejarem esse rio de dinheiro que os Menin despejaram no Atlético Mineiro para a gente contratar mais jogadores e ter mais títulos. Pois é, só que graças a Deus o Flamengo não precisa e não depende de nenhum torcedor injetando dinheiro, fazendo doping financeiro no clube. O Flamengo depende sim da sua nação rubro-negra, se tornando sócio-torcedor, comprando os mantos originais, produtos originais, indo ao estádio, assistindo TV, porque tudo isso configura a força, a grandeza do Flamengo na consumação de tudo aquilo que o Flamengo é hoje. Torcedores atleticanos reclamam até hoje que o Flamengo tem muito mais espaço na mídia esportiva do que o Atlético tem. Eu vi um post hoje onde um atleticano dizia assim: tem que conseguir o monopólio das TVs que falam 1 hora de qualquer jogador meia-boca do Flamengo. Sabe por quê? Porque a gente consome isso. Porque a gente está sentado na frente da TV consumindo, porque a gente vai no estádio, porque a gente compra manto sagrado oficial, porque a gente se torna sócio-torcedor. O Atlético Mineiro tem mais sócio-torcedor do que a gente e não consegue amortizar a dívida, porque sócio-torcedor de R$1 não ajuda em nada. Enfim, enquanto o Atlético Mineiro acabou de vender o Savarino, porque precisa de dinheiro para quitar sua dívida e vendeu o Savarino muito abaixo do preço que gostaria, o Flamengo está trabalhando nos bastidores para renovar o contrato da maior estrela da base rubro-negra atuando nesse exato momento no clube, o João Gomes. Mesmo com especulações de que o Atlético de Madrid estaria para fazer uma proposta na casa de 8 milhões de euros pelo jovem volante rubro-negro, o Flamengo já está faz tempo, porque eu já noticiei isso aqui no nosso canal, sentado conversando com a renovação de contrato de João Gomes. O Flamengo não só vai renovar o contrato do moleque, que já tem contrato até 2025, como também vai dar uma pomposa valorização financeira no salário do jogador, até para poder aumentar a multa e se proteger para nenhum engraçadinho vir aqui e tirar o jogador do Mengão Queridão. Então, olhem bem a diferença de administração dessas duas empresas, desses dois clubes brasileiros. Um só se preocupou em injetar dinheiro no fiofó de jogador, largando a dívida para lá, e hoje colhe os problemas que essa dívida vem acarretando no clube, porque não tem como você administrar um clube sem ser o clube como um todo. Não dá para você administrar meia dúzia de jogadores e esquecer que o clube tem dívidas, porque essas dívidas afetam o clube num todo, na parte de alimentação, pagamento de funcionários, pagamento da base, pagamento de jogadores que não são dos 4 R's. Tudo isso acaba engolindo o sonho dos 4 R's, que só injetaram dinheiro em cima na contratação e salário de jogadores. Enquanto isso, o Mengão Queridão, que é administrado sem esse tipo de doping financeiro que Atlético e Palmeiras têm, Palmeiras também tem o doping financeiro através da sua presidente, a Leila, que super, hiper, mega valoriza a camisa do Palmeiras. Em lugar nenhum no mundo o Palmeiras conseguiria 80 milhões de valorização na sua camisa de patrocínios master. Isso só acontece porque a Leila queria ser presidente. Agora, como presidente, é que ela não vai tirar a grana mesmo, né? Então, são duas supervalorizações, duas injeções de dinheiro que normalmente não acontecem nos clubes e que não aconteceram no Flamengo, que é o único clube da América do Sul endinheirado, o único verdadeiramente bilionário, porque tem receitas aí acima de R$1 bilhão, então é um clube bilionário que lida com tudo que acontece no seu dia a dia com dinheiro gerado pelo próprio Flamengo através do seu torcedor. Não há empréstimos de nenhum
torcedor, super torcedor do Flamengo, e a gente consegue fazer esse esquema de renovar com a nossa principal joia, enquanto o Atlético Mineiro vende tudo quando é jogador meia boca que aparece por lá. Basta dar uma olhada nesse time do Bragantino, tem uns 2 ou 3 jogadores que estão atuando bem, que foram da base do Atlético Mineiro, que eles tiveram que vender porque estão atolados em dívida. Muitas pessoas falam para mim assim, mas pelo menos eles ganharam títulos. O que vale são os títulos. Eu conversei com alguns torcedores cruzeirenses, eu tenho vários amigos cruzeirenses, assim como tenho vários amigos atleticanos, palmeirenses, enfim, a família da minha mãe toda é de cruzeirense. Eu perguntei para eles, vocês trocariam os títulos que vocês ganharam nessa gestão que derrubou o Cruzeiro para ter um Cruzeiro saneado na Série A? Todos os cruzeirenses me responderam que trocava todos os títulos para estar com um clube saneado financeiramente na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, não é bem assim que os fins justificam os meios, não. Tem muito rubro-negro que acha, pelo menos eles estão ganhando título. Daqui a pouco a corda arrebenta, os caras vão lá para o final da Série B e aí não vai ter valido mais a pena. Eu não troco. Tudo que eu vivi com o Flamengo nos últimos 40 anos, de sofrimentos, de lamúrias, de lutas contra o rebaixamento, para estar lá, na Série B, escangalhado que nem o Cruzeiro, sucateado igual o Cruzeiro, eu não troco mesmo. Os anos que nós ficamos de 2013 a 2018 em comprovação do planejamento financeiro, para mim vale mais do que passar um ano na Série B e o Cruzeiro já está 2, se der bobeira vai fazer 3, 4, 5 anos lá na Série B. Não troco mesmo. Tudo que a gente passou de 2013 até 2018 sem ganhar títulos, ganhamos uma Copa do Brasil lá, que sabe-se lá Deus como, ganhamos ela, mas depois foi só times ruins, times medíocres, para poder sanearmos o clube financeiramente. Eu não troco isso por nada, nada. Nenhum título no mundo vale para mim ver o meu amor, o Flamengo, na Série B. E para vocês, o plano do Flamengo é o mais certo? Ou vocês acham que o Flamengo realmente deveria ter um paraninfo, uma costa larga em cima de algum torcedor bilionário e milionário aí pelo Brasil? Coloca aqui nos comentários, deixa também o seu like que ajuda pra caraca a gente a continuar crescendo e chama os seus amigos e as suas amigas para se inscreverem no Fla Nação VP, no canal de cortes e aqui no Resenha Rubro-Negra. O Resenha Rubro-Negra, ele é um canal mais técnico. Enquanto no outro canal, no Fla Nação VP, a gente explora as informações, as notícias, aqui a gente explora mais a parte técnica para poder explicar mais vocês o que está acontecendo no clube e também mostrar para vocês o que a gente vai enfrentar. Na semana passada eu mostrei para vocês muitas informações sobre a Universidade Católica do Chile, para a gente poder entender quem era o adversário que a gente ia pegar. E hoje eu trago para vocês informações sobre o Altos do Piauí. Vocês conhecem o time do Altos do Piauí? Sabe como que o time do Altos Piauí joga? Quem são os principais jogadores do Altos do Piauí? Ó, deixa eu contar um negócio para vocês. Tem um treinador que foi treinador do Mengão Queridão, que foi campeão com o Altos há pouco tempo atrás. Vou mostrar isso tudo para vocês. Vamos começar então? O Altos é um clube novo, é um clube recente no futebol brasileiro. Ele nasceu em 2013 e já conseguiu alguns títulos bem expressivos, como os títulos de 2017, 2018 e 2021 do Campeonato Piauiense. No dia 3 de abril agora, o Altos do Piauí aplicou uma sonora goleada no Flamengo. Mas calma, não foi o Mengão Queridão, tá ligado? E esse não tem boca, não. Eles aplicaram uma sonora goleada em cima do Flamengo do Piauí, 6-0. E detalhe, o Altos estava jogando na casa do Flamengo. Foi 6-0 pro Altos, só um jogador conseguiu fazer hat-trick, que foi o Danilo Bala. Inclusive, Danilo Bala chegou no Altos do Piauí agora em 2022, já fez 21 jogos com o Altos, mas fez só esses 3 gols aí em cima do Flamengo do Piauí. O Altos está disputando a Série C do Campeonato Brasileiro e não está indo bem. O Altos do Piauí hoje é 19º colocado no Campeonato Brasileiro com 0 pontos em 3 jogos. Sofreu 10 gols e conseguiu marcar apenas 3.
tendo um saldo aí de menos 7 gols. Por isso, o treinador deles, atual, porque o Agnaldo Liz foi mandado embora recentemente, o treinador que chegou nesta quinta-feira lá em Altos para poder treinar o time, aliás, treinou uma vez só a equipe, que foi na quinta-feira mesmo. O nome dele é Francisco Diá. Ele é o novo treinador do Altos do Piauí e ele disse ontem, numa entrevista lá para a Rádio Globo, que ele pode colocar uma equipe alternativa, um time misto contra o Flamengo. Isso porque primeiro, ele não conhece a equipe dele para poder definir um time misto, né? Mas porque ele está pensando muito no jogo contra o ABC na quarta-feira. Eles querem se manter na Série C do Campeonato Brasileiro, até almejam chegar à Série B. Mas para isso, os caras vão ter que começar a jogar. 0 pontos em 3 jogos, os caras estão quase na lanterna da Série C do Campeonato Brasileiro. Então ele vai dar mais importância para o jogo contra o ABC, porque ele sabe que esse jogo do Flamengo está perdido, independente de quem o Flamengo levar para Altos até este momento, agora, nesse exato momento. O Flamengo ainda não liberou a lista de relacionados, independente de quem o Flamengo levar para lá. É óbvio que o Flamengo vai vencer esse confronto, é óbvio que o Flamengo vai passar para a próxima fase da Copa do Brasil. Não vou menosprezar a equipe do Piauí, mas é uma equipe criada em 2013. É uma equipe que não tem capital financeiro para fazer frente ao Flamengo. Aliás, nenhuma equipe da América do Sul tem, mas o Altos, então, coitado, menos ainda. Por isso, o Francisco Diá disse que vai tentar priorizar o jogo contra o ABC. Não vai entregar o jogo para o Flamengo, óbvio que não é isso que ele quis dizer. Ele quis dizer apenas que, na dúvida entre jogadores bem e mal fisicamente, ele vai levar aqueles que estão melhores fisicamente e vai preservar aqueles que são os jogadores principais para o jogo contra o ABC. Mas eu falei para vocês que eles mandaram embora o técnico Agnaldo Liz pelos péssimos resultados conseguidos, né? Os últimos resultados dos caras foram Parnaíba 3, Altos 0, Altos 1, Botafogo de São Paulo 3, Altos 2, Parnaíba 0, Figueirense 4-1 no Altos e o último jogo contra o Volta Redonda 3-1 para o Volta Redonda. Gente, esse jogo contra o Volta Redonda, eu procurei na DAZN e consegui encontrar. E assisti um pouquinho desse jogo. O Altos foi massacrante em cima do time do Volta Redonda, massacrante. Jogando de uniforme preto com detalhes amarelos, o Altos foi em cima o tempo todo do Volta Redonda, que aos 11 minutos, através de uma cobrança de falta e o goleiro Marcelo tendo espalmado para frente do seu gol, sofreu o primeiro gol. Volta Redonda fez 1-0 com 11 minutos. Depois, só deu o Altos em cima o tempo todo. Eu fiquei com raiva do time do Altos, porque mesmo sabendo que o jogo já tinha acontecido, eu tava torcendo pro Altos fazer gol. E aí o Altos, toda hora na cara do gol, chutou pra fora, chutou pra lateral, chutou por cima do gol. O goleiro do Volta Redonda não chegou a fazer defesa, velho. De tão ruim é a pontaria dos caras do Altos do Piauí. Eles entram com uma facilidade, entravam, pelo menos no caso do Volta Redonda, com uma facilidade absurda na área do Volta Redonda. Na hora de finalizar, os caras sequer conseguiram fazer o goleiro do Volta Redonda fazer alguma defesa. Eles erravam umas bolas, eles chegavam feito o time organizado dentro da área e na hora de concluir, concluíam como se fosse time de Série C do Campeonato Brasileiro. Opa, eles são de Série C. É uma coisa bizonha. Mas, enfim, eu falei pra vocês que o time do Altos, em 2018, quando foi campeão piauiense pela segunda vez, tinha um treinador conhecido da nação rubro-negra, que já treinou o Mengão queridão. Adivinha quem era esse treinador? Ele mesmo. Valdemar Lemos, nação! Valdemar Lemos foi treinador dessa equipe aí em 2018. Daí vocês vejam como o Flamengo já foi muito mal administrado, né? O Valdemar chegou a ser técnico do Flamengo por um período. Mas, enfim, eu estava falando para vocês que o técnico deles chegou agora recentemente, na quinta-feira, Francisco Diá, e ele ainda não tem uma formação na cabeça dele para poder utilizar
para esse jogo contra o Mengão Queridão. Então, a informação que eu vou passar para vocês é a informação de como o time vinha jogando. Não dá para saber o que o treinador novo vai fazer no time deles. Eles vinham atuando num 4-3-3, tendo Marcelo como goleiro, João Carlos na lateral direita, Mímica, Lucas do Carmo e Dieison na lateral esquerda, formando os 4 jogadores da linha defensiva. Souza, Tibiri e Marconi eram os 2 volantes, com o Jerry, camisa número 10, armando as jogadas. O Dico pelo lado esquerdo, o Eleilton pelo lado direito e o Manuel Ribeiro como centroavante dos caras, como ponto de referência dos caras. Assim entrou a equipe do Altos do Piauí na maioria dos seus últimos jogos. Foi essa a escalação também contra a equipe do Volta Redonda, mas como eu disse para vocês, os caras estão de treinador novo, então a gente não sabe o que o treinador vai fazer, se ele vai manter essa escalação, se ele vai montar uma escalação diferente, se ele vai manter o 4-3-3, se vai puxar um 4-4-2, se vai fazer como o Flamengo jogar com uma linha de 3 zagueiros. Enfim, não dá para dizer ainda o que o técnico Francisco Já vai fazer com a equipe do Altos do Piauí. Esse é o primeiro jogo, é o jogo de ida. O jogo de volta, a CBF modificou a data. Do dia 21 passou para o dia 11 de maio. Então, o jogo de volta será no dia 11 de maio, data limite para a abertura do Maracanã. O Maracanã, como vocês sabem, está fechado nesse exato momento para fazer o plantio da grama de inverno. E a tendência é que ele abra até o dia 11. Não há informação certa ainda se o Flamengo vai conseguir fazer esse jogo contra o Altos no Maracanã, porque o processo de replantio ainda está ocorrendo. Mas pode ser que eles consigam liberar o Maracanã a tempo desse jogo contra o Altos do Piauí. A declaração do treinador deles, dizendo que pode colocar um time alternativo, fez alguns torcedores rubro-negros desconfiarem do cara. Dizer que ele está querendo enganar o Flamengo para chegar amanhã e surpreender com um grande time e bibibi bababá. Gente, se a gente levar o sub-20, a gente ganha desse time que está na tela aí do Piauí, do Altos do Piauí. Não é menosprezando a equipe do Altos, pelo amor de Deus, mas o nível é muito diferente. O nível é muito diferente. Com todo respeito ao Altos, o nível é muito diferente. O sub-20 do Flamengo tem que vencer. 2-0, 1-0, tem que vencer essa equipe aí. Então o técnico Paulo Souza pode, de repente, levar alguns medalhões que não estavam jogando. Pode ser que ele dê moral para o Diego Alves pegar nesse jogo. Pode ser que o Diego Ribas, o camisa número 10 do Flamengo, seja titular. Tô torcendo para o Daniel Cabral ir para esse jogo, assim como outros jogadores, como Wesley, Vitor Hugo, jogadores da base do Mengão Queridão, que podem mostrar o seu valor nesses 2 jogos contra o Altos pela Copa do Brasil. Como eu falei a vocês, até eu estar finalizando esse vídeo aqui, o Flamengo ainda não tinha divulgado os relacionados. Tão logo o Flamengo divulgue, eu volto aqui e conto para vocês quem são os felizardos que vão jogar amanhã às 18 horas contra o Altos do Piauí. E ontem o Mengão Queridão goleou pelo Sub-20 a equipe do Real Reipes pela taça Unifute Diamante Pro. Os gols do Mengão Queridão foram marcados por Maria Peck Pimentinha 2 vezes, Caitlin Caiane Júnior e Noeli. O Mengão Queridão tá voando na taça Unifute Diamante Pro. Hashtag Meninas da Gávea. Confiram 6 gols do Mengão Queridão na partida. Nação, não esquece, deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos
e principalmente chama os seus amigos e as suas amigas rubro-negras para fazer parte aqui. Amanhã, a partir das 16 horas, eu estarei ao vivo com a Miriane aqui no Resenha Rubro-Negra com o nosso pré-jogo de Flamengo e Altos. Altos e Flamengo. A partida só vai ser transmitida pela plataforma de streaming Amazon Prime. Não terá em TV aberta, não terá em TV fechada. Vem com a gente para você ficar sabendo de tudo que vai rolar. Por enquanto é isso, eu agradeço mais uma vez a presença de todos vocês, muito me orgulha poder entrar na casa de vocês com notícias do Mengão. Queridão, aquele forte abraço do Gordinho que vos fala, tenham um excelente sabadaço, fiquem com Deus, saudações rubro-negras!